Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo nesse canal. Desde já agradeço a atenção e seu tempo. Vamos para o vídeo? Então, galera, 4 erros, assim, de iniciante, até mesmo a gente que já tem um aquário há algum certo tempo, pode cometer. Vamos lá para o primeiro? Bem, galera, o primeiro erro de iniciante da nossa lista seria retirar os peixes do aquário para limpar. Tá, galera? Isso pode acontecer. A pirarara, como que tá? Mas vamos voltar ao assunto. Isso pode acontecer com um iniciante que ainda não sabe nessa questão. E até antigamente mesmo, quando a gente comprava os peixinhos na feira, a nossa mãe, quando ia limpar o aquário, às vezes tirava o peixe tudo para passar uma esponja no vidro do aquário. Até eu mesmo com o Beto fiz muito isso, não sabendo o que podia acontecer. Troca de temperatura. Você vai tirar o peixe, vai colocar ele, vai lavar o vidro, não vai conseguir adaptar o peixe na temperatura certa. E isso o peixe pode sentir. Então, é aconselhável que você faça TPA. Mas o que é TPA? A TPA é a troca parcial da água. Se a água tem uma coluna aqui de, vamos dizer que tem 50 centímetros esse aquário, um exemplo, eu vou medir, vou tirar 20 centímetros de coluna d'água, tá? Praticamente isso, e vou repor a água. Mas assim que eu tirar 10% da água, eu vou vir e passando uma esponja ou então um limpa-vidro, uma pecinha que a gente compra até na Shopee, que ela é tipo um imã que você consegue limpar o vidro do seu aquário, para você não precisar retirar a água por completo. E aí a gente retira um pouco da água e recoloca ela novamente, para evitar do choque térmico ao peixe, tá? E o estressamento. Vamos para segundo erro que você pode cometer, tá, galera? O segundo erro seria utilização de produtos químicos. Você não precisa lavar o seu aquário com sabão em pó, com qualquer tipo de sabão, tá? Nem álcool por dentro, porque pode contaminar a água que o seu peixe vive e levar o seu peixe a óbito. O ideal para limpar o seu aquário seria a água do seu aquário, tá? A própria água, a gente esfrega o vidro por dentro, tá? Para retirar a resina, porque o seu vidro do aquário é como se fosse uma mídia biológica. A gente perde mídia toda vez que a gente esfrega o aquário. Você pode perceber que aquários que tem muita iluminação, eles podem apresentar algas no vidro. Você vê que há vida no vidro do seu aquário. Além do mais, microvidas. Então, quando você passa sabão, você zera aquele vidro, tá? E também, se contaminar a água, o seu peixe vai viver naquela água com sabão e pode apresentar alguma certa doença ou até mesmo chegar a óbito. Então não leve a mal, mas não leve sabão. Coloquem somente a mão de vocês com uma bucha, uma esponja, ou então até o limpa-vidro. Você não coloca sabão no seu aquário. Ok, agora vamos falar sobre pedra, tronco. Mas o que tem a ver isso com o vidro do seu aquário? Essa é a terceira dica. O que acontece?
Se você coloca a pedra ou o tronco encostado no vidro do seu aquário, se você tiver um peixe, vamos dizer aqui, vou dar um exemplo, o pangaço, assustado, ele pode se assustar, bater no tronco, na pedra, e fazer com que o vidro do seu aquário rache. Quebrando o vidro, galera, perda de água, perda de peixe. Até mesmo se você tiver um filtro, um hang-on, ou até mesmo um filtro submerso, pode acontecer da vibração que a máquina faz trabalhando, fazer com que com o tempo o vidro estale, e aí você vai perder peixe, tá? Se você não estiver em casa, pode perder a fauna toda. Sem água, sem vida. E agora um detalhe para quem tem fish room. O que é fish room? É um quarto apropriado para você colocar seus aquários, né? Muitos youtubers têm, e algumas pessoas que gostam especialmente de peixe têm um local apropriado para você criar a sua fauna, a sua flora, e não perturbar, né, a sua esposa, o seu marido nesse meio termo. Quando você tem uma fish room fechada, porque tem muita gente que pode ter uma fish room que trabalha à base de ar-condicionado, né? Ele não tem nem a abertura de uma janela para controlar já a temperatura dentro do ambiente, tá? Evitando gasto com termostrato, porque se você controla a temperatura do ambiente, dependendo do seu aquário não vai ter perda de calor, tá? E nem excesso de calor. Aí você vai poder se tranquilizar em termostrato no seu aquário. Se a sua fish room for fechada, ou até mesmo, vamos dizer, um aquário no quarto que você dorme ou na sala, se ela estiver totalmente fechada e você passar um álcool no vidro do lado de fora, ou então limpa vidro do lado de fora, o álcool ele vai evaporar. Caso não tenha para onde ir, ele pode, dependendo do seu aquário, se o seu aquário for aberto, ele pode contaminar a água dos seus peixes, fazendo que você tenha óbito novamente no seu aquário. Então você tem que ter cuidado com isso. Vai usar um limpa-vidro, vai usar um álcool no vidro do lado de fora do seu aquário, mantenha a janela aberta para evaporação. Logo depois de 2 a 3 horas, aí você pode estar fechando a sua janela, tá? E a última dica do vídeo seria apoio, galera. Apoio. Se você tem aí um aquário grande ou até um aquário pequeno, você tem que ter certeza que a ponta do seu vidro de um lado para a ponta do vidro do outro estejam apoiadas em base numa mesa. Ok, galera? Nada de deixar vidro sem apoio aéreo. O peso da água vai fazer pressão ao seu vidro, e seu vidro com o tempo, até mesmo assim que vocês encherem o seu aquário, vai trincar, tá? É uma dica essencial, porque eu já vi muito aquário que as pessoas não sabiam dessa dica e colocava o aquário suspenso, uma parte pelo menos pequena até, e depois o vidro não aguentava e estourava. Aí você perde sua fauna e sua flora, perde seu aquário, dinheiro investido, tá, galera? Então desde já agradeço a sua atenção, fiquem com Deus. Se puderem, se inscrevam no canal e dê uma curtida. Valeu!